Olá, urbanoides. Eu disse urbanoides. Então, estamos no nosso segundo vídeo aqui do canal. E aí, choveu esses dias com lamaçal aqui para sair de casa. E seguidor do YouTube tem que ter apelido carinhoso, né? Então, a partir de agora, eu vou chamar vocês de urbanoides. Por que urbanoide? Essa foi o primeiro, vamos dizer assim, apelido diferenciado que eu recebi quando eu vim morar aqui, de uma pessoa muito querida que eu conheci depois que eu me mudei para a roça, que é o Paulo. Paulo, que é um vendedor lá na feira de orgânicos que tem aqui em São Lourenço. Ele falou assim para mim: você é o típico urbanoide, né? E assim, o urbanoide é aquela pessoa que não tem o menor traquejo com a vida rural, com a vida na roça. E sim, claro que eu sou. Sou nascido e criado na cidade grande. E aí eu vou humildemente aprendendo muito aos poucos, com muito carinho, com muito amor a essa vida. Então é isso. Vou começar os vídeos agora. Olá, urbanoides, tá? Como diz o bom carioca, ou urbanoides, como dizem os excelentes mineiros. E esse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a violência na roça, ou o medo da violência na roça. Uma das principais perguntas que me fazem, e depois que saiu outro vídeo do canal, né, sobre o morar na roça, foi exatamente sobre a questão: caramba, você não tem medo? Nossa, aí deve ser muito perigoso, é muito isolado. Peraí, vamos abrir aqui o portão eletrônico, só um segundo. Tem essa milhetinha aqui. Pronto. Bora. Deve ser muito isolado, deve ser perigosíssimo. Inclusive, não só os urbanoides têm essa preocupação, não. Existem as pessoas aqui que moram na cidade. Oba! Olha o Pingo, ó. O Pingo, ele é nervoso. Ô, Pingo! Volta aqui, cara. Isso aí que é o melhor alarme da roça, é isso aí, ó. Não tem como passar despercebido. Pera aí, garoto. Pera aí, garoto. Calma aí, cara. Deixa eu ir. Ô, Gil. Então, voltando ao nosso assunto aqui, do medo e da violência na roça. Se a roça é violenta. Então, vamos lá. Eu cresci num bairro lá da Zona Norte, no Rio de Janeiro. É um bairro, assim, que tem um posicionamento geográfico um tanto complicado. Um bairro bom, tá, de classe média do Rio de Janeiro. Tenho nada a reclamar. Olha os boizinhos. Nada a reclamar. No entanto, assim, geograficamente ele fica posicionado entre áreas de disputa de território, de facções criminosas, disputa pelo tráfico de drogas, muitos confrontos com a polícia. Pra vocês terem noção, somente na década de 90, né? Isso eu acho que era até um pouco pior. O que tinha de guerra, de facção entre um morro e outro, naquela época de balas traçantes no céu do Rio de Janeiro. Então a gente ficava ali olhando pela janela, morrendo de medo, vendo aquelas balas traçantes que iam cortando o céu de vermelho. Aquilo era aterrorizante, né? E eu me mudei quando era mais novo. Eu morei num prédio que eu tenho grandes amigos de infância. Me mudei depois para uma casa, um sonho que meu pai realizou. E quando eu ficava lá com meus amigos até umas 9, 10 da noite, eu tinha que ir para minha casa, subir uma rua. Minha casa, que era bem perto, nessas zonas de confronto. Eu morria de medo, porque não é brincadeira, sem exagero. 1 a cada 3 vezes existia, de fato, um assalto com a gente, ou pessoas que tentavam intimidar depois das 10 da noite. Era realmente pavoroso. Aquela época que se matava por tênis no Rio de Janeiro, né?
uma violência que caiu numa normalidade. Então quando me perguntam, você tem medo de ir para aí? A primeira resposta foi sim, tive muito medo. Porque quando eu vim para cá, quando eu escutava o cachorro latindo, vocês viram os cachorros latindo ali. Quando eu escutava as nossas cachorras latindo à noite, eu achava que eram aqueles traficantes de droga que eu via de onde eu morava, dava no meu quarto, eu conseguia ver, tinha uma reserva florestal ali, e eu conseguia ver esses traficantes com um fuzil na mão, parado, olhando, com um radinho, sabe, na mão. Aquilo me assustava, eu tinha meus 14, 15 anos. Mas medo mesmo, medo real, disso tudo que eu vivenciei, eu só senti aqui. Porque enquanto eu morava no Rio, isso era uma rotina, fazia parte da minha normalidade. É estranho falar assim, né? Então, para vocês saberem, eu já fui assaltado com arma na cabeça 3 vezes, levaram meu carro 3 vezes. E quando eu digo arma na cabeça, eu estou falando literalmente. Uma vez eu estava com a minha esposa e colocaram 2 canos encostados na minha cabeça. O ladrão que estava nitidamente, visivelmente muito drogado. E eu, naquele momento, uma situação muito desagradável, minha esposa ficou bem triste, ficou chorando muito. Mas eu, não, tá tranquilo, bola pra frente. Poxa, a gente corre atrás, o que importa é a saúde e tal. Isso algumas vezes, isso 3 vezes no carro, outras vezes, né? Quem mora no Rio sabe como é que é. Quem é o bom urbanoide sabe do que a gente está falando. E eu julgava que isso se chamava inteligência emocional. Eu passava por uma situação de extremo estresse, mas eu não ficava com medo. No entanto, foi só quando eu vim pra cá que esse medo descarregou de uma forma bem intensa em mim. Todas aquelas ameaças que eu... Ameaças não, né? Os fatos de violência que aconteceram comigo descarregaram essa adrenalina e esse medo quando eu cheguei aqui. Por eu ter saído da minha rotina, da minha normalidade de violência. Foi quando eu tive tempo para parar, pensar e olhar para isso. Então, claro que eu tenho, nessa minha jornada de vida, estou com 43 anos, muitos pilares e apoios com psicólogos, que são pessoas incríveis, que acho que todo mundo precisa cuidar de si, cuidar da parte mental, cuidar do seu psicológico, e o psicólogo é essencial, a psicóloga nisso. E aí eu conversando uma vez com meu psicólogo Celso Lugão, grande abraço, recomendo aí para quem precisa de uma pessoa incrível. Eu falei, achavam que eu tinha inteligência emocional. Ele falou, não, inteligência emocional não é isso não. Inteligência emocional é você, sei lá, você está na porta da sua casa e aí ali passa um bloco de carnaval, você tem que entrar em casa e o bloco está na frente da sua casa. Então você vai pensar, bem, não vou me estressar, vou ter que passar, não tem jeito, tem que ir para casa, vou entrar no clima, vou pular, vou me divertir, provavelmente vão jogar cerveja na minha cabeça e é isso aí, vamos embora. Isso é inteligência emocional. Agora, passar por situações extremamente violentas, como eu já passei, e não sentir o que aquela situação naturalmente provoca no ser humano, não é inteligência emocional, tá? Então eu estava num estado praticamente de zumbi, no qual eu não me permitia sentir emoções naturais. E quando eu saí dessa minha rotina, essa infeliz normalidade violenta descarregou em mim aqui. Então sim, gente, eu falei pra caramba, pra vocês entenderem que de fato eu tive muito medo quando eu vim pra cá. Mas não, esse medo não é justificado com a realidade que existe aqui, tá? Aqui é um mundo muito diferente. Tem violência? Claro que tem, a gente está no Brasil. As vaquinhas ali, ó. Esse barulho aí que elas ficam no ventilador ali.
né? Porque esse sol é quente pra caramba, elas ficam ali curtindo o ventinho. Mas então, aí quando eu estive aqui tem violência, assim, é o que a gente chama muito de ladrão de galinha, sabe? Você tá andando aqui, eu tô andando aqui na estrada de terra, e às vezes você tem uma residência que fica vazia, que não é o caso daqui, e por ela ficar vazia, às vezes tem uma bomba d'água, então as pessoas passam na estrada e, né, tem a necessidade de ir lá e pegar, de fazer esse furto, e acontece. Mas aqui ainda existe, na questão da violência, uma humanidade, vamos dizer assim. As pessoas se conhecem. Tal como existem as leis de guerra, que a maioria das vezes são totalmente ignoradas, aqui ainda existe uma relação de humanidade entre um ladrão e uma vítima. O que eu estou querendo dizer com isso? No Rio de Janeiro, se você estiver andando ali pela Avenida Brasil, tiver um confronto, o cidadão que estiver armado e vai praticar um delito, você e um cocô de vaca, por exemplo, aqui, cheio de drosófila, sei lá, você e um cocô de vaca, para ele são a mesma coisa. Ele não te respeita e não te enxerga enquanto ser humano, e ele já perdeu totalmente a humanidade nele. Então, para ele te dar um tiro e te matar, é uma coisa que não, para ele é simples. E muitas das vezes está bastante drogado também, que tira totalmente essa capacidade de reflexão naquele momento. Então aqui, como é muito menor, as pessoas todas se conhecem. Eu mesmo sei quem são muitas dessas pessoas que praticam esses delitos. Existe ainda uma situação de respeito, digamos assim, né? Então isso faz muita diferença em como a sociedade aqui, né, na cidade em que eu vivo, percebe e vive essa violência. É o ideal? Não. Mas no Brasil, dificilmente a gente vai chegar, né, no nível de uma sociedade como na Dinamarca, por exemplo, porque aqui a gente tem uma distribuição de renda muito errada. Então, como eu costumo dizer, na Dinamarca inteira, você não precisa mostrar o bilhete do trem para ninguém, ou do metrô. E a gente costuma falar, tá vendo como eles são evoluídos? Sim, claro que são, mas eles não precisam mostrar, porque eles vão pagar, porque para eles aqueles, onde, sei lá, converter aqueles 5, 6 reais, não fazem a menor falta, eles têm muito dinheiro. Ninguém passa necessidade nenhuma lá. Então aqui no Brasil, se você pegar uma mãe de família e ganha um salário mínimo, tem 6 filhos, tá devendo no cartão, se ela passar por um lugar ali que a roleta tá quebrada, ela vai passar. Isso vai ser algo extremamente natural e que eu consigo entender. Agora, acho que justificar a maldade com outro ser humano é bem diferente. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. E aí, depois que eu falei desse histórico todo, do meu medo, se aqui é perigoso ou se não é, eu acho que o resumo é: não se preocupe com isso aqui. Porque essa preocupação a gente já tem nas cidades grandes demais. Eu vivia de guarda alta o tempo inteiro, como eu costumo dizer. Eu não ia numa esquina, eu não ia buscar alguém numa portaria de carro no qual eu estivesse me sentindo como uma equipe da SWAT. Olha, atenção, desce que eu tô chegando, não fica dando mole. Ainda tem essa questão, né, do dar mole. A gente tem esse hábito de se culpabilizar quando a gente é vítima de uma violência. Ah, você deu mole, ou eu dei mole. Não. A gente só quer viver a nossa normalidade sem ter que se preocupar com essas coisas. Então aqui, meus filhos saem para brincar, a gente sai de carro, deixa a janela aberta na rua do carro, caminhão passando aí, ó. E eu não me preocupo. Vamos falar de ciência, de números. Aqui os números são bem menores de violência. Oba! Aqui os números
caminhão passar. Aqui os números da violência são muito menores, tá? Do que os grandes centros urbanos. Nossa, tô respirando fundo aqui porque às vezes no vídeo não dá pra ver, mas a subida é íngreme. Tá, então é isso que eu queria dizer. Se você tem um sonho de mudar de vida, de morar na roça, de deixar de ser um urbanoide, não se preocupe com essa questão da violência, porque não tem a menor das comparações com tudo aquilo que você já normalizou até hoje com a violência que você sente no dia a dia. Tá bom? Cansei, mas eu ainda tenho muito para caminhar aqui. Valeu, urbanoides. A gente se vê no... até gaguejei. Valeu, urbanoides. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.